Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Nós estamos de volta ao primeiro dia do ano novo e nós havíamos anunciado que faríamos este ano uma programação com base no Evangelho. Os nossos temas para a palavra amanhecer seriam fundamentados nas palavras do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20. Louvado seja Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu na sua vida, no seu corpo, no seu ensino, nas suas palavras, no seu sacrifício, toda a Escritura. Tudo que foi escrito a respeito do Messias se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus nasceu de uma forma maravilhosa porque foi anunciado antes para uma virgem que não conhecia homem no aspecto íntimo, e ela questionou como seria, e a resposta é que ela seria abençoada desta natureza. O Espírito do Senhor, o Altíssimo, cobriria ela com a sua sombra, e o santo que nascesse seria chamado Filho de Deus. Aconteceu, Jesus nasceu, e agora Jesus tem 30 anos. Neste tempo que ele volta a Nazaré, ele está com 30 anos, já foi batizado no Rio Jordão, já foi provado por Satanás no deserto da Judéia, passou em todas as provas e, direcionado pelo Espírito Santo, voltou para a Galileia e entrou na sinagoga de Nazaré, onde fora criado naquele sábado, e levantou-se para ler, como era o seu costume. Era seu costume, como um judeu completamente identificado com sua nação, com o Senhor, frequentar a sinagoga, participar das leituras e expor o seu aprendizado, o conteúdo da sua vida, da sua visão de mundo, a sua visão de Deus. E o Senhor Jesus, após este período que ele vai a Jerusalém, que ele convence João Batista a batizá-lo, dizendo que seria necessário cumprir toda a justiça, ele é
provado por 40 dias em jejum na presença de Deus, é tentado por Satanás ao final dos 40 dias, e o resultado é que ele está cheio da graça. Além de ser o Filho de Deus, estava cheio, revestido, absolutamente preparado para a sua grandiosa e penosa missão. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, onde era conhecido, e ele entrou no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de seu feitio, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Lê a palavra. E trouxeram o ajudante, o assistente da sinagoga, trouxe o rolo do profeta Isaías. Eles tinham prática em manusear aquele livro que desenrolava de um lado para o outro. E ele, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Parou a leitura, entregou o livro ao assistente, assentou-se, e todos estavam com os olhos postos nele, porque este era um dos textos que os rabinos relutavam. Na verdade, a maioria não ousava ler, quando muito fazia citações, porque eles admitiam, era ensino dos antigos rabinos, que só o Messias teria autoridade para ler aquela escritura e falar sobre o seu conteúdo. Pelo fato de ser exatamente a missão do Messias. Cheio do Espírito, evangelizar os pobres. Não se refere aqui à classe social, mas os humildes que estivessem atentos. A curar os quebrantados de coração. Portanto, também um problema não físico, mas um problema espiritual. Só o Messias faria isto. Pôr em liberdade os cativos. Não se referia a pessoas de masmorras, e sim a cativos espirituais. Dar vista aos cegos, também cegos espirituais, para que pudessem ver, contemplar a grandeza de Deus. E pôr em liberdade os oprimidos. Liberdade espiritual, libertação espiritual. E anunciar o tempo da redenção, o ano aceitável do Senhor, o tempo da redenção, a plenitude da revelação. Jesus fez isto, chamou a atenção, foi espantoso para pessoas idosas, pessoas que passaram a vida inteira esperando que um dia pudesse ver o Messias. E agora elas estavam com um misto de admiração e espanto. E ele assentou-se
E na continuação ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Era uma declaração verbal e consciente: eu sou o vosso Messias. Meus queridos irmãos, era o começo do ministério público de Jesus. Era o princípio dos transtornos que ele sofreria pela perturbação, a perseguição de fariseus, doutores da lei, homens incrédulos que tinham feito da religiosidade e da religião o seu ponto forte e já não acreditavam na revelação, como os saduceus, que negavam os anjos, negavam os mistérios, negavam a ressurreição, negavam tantos princípios das Escrituras. Mas era o começo, foi Jesus, era o Jesus de Nazaré, conhecidíssimo no seu lugar onde fora criado e aonde iniciou este grande ministério que, pela misericórdia de Deus, se espalhou como odor da redenção e chegou a nós, a mim e a vós. Que Deus nos abençoe e nós teremos, a partir deste dia, se o Senhor me permitir, durante todo o ano, 365 dias úteis, com um tema do Evangelho, falando do amor de Deus. Desejo a todos realmente um feliz ano novo, repleto de prosperidade material e espiritual, e felicidade na casa de Deus, na presença de Deus, para continuar servindo, louvando, bendizendo aquele que nos resgatou. Oremos ao nosso Deus. Hoje a oração é pelos ministros do Senhor na cidade e do interior. Bendito Deus. Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela nossa vida, obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pela tua bondade e graça, obrigado pelo teu grande amor manifestado em Jesus Cristo. Obrigado pela tua igreja e pela nossa participação, Senhor. Agora, ó Deus, abençoa os meus irmãos, cada um na tua presença. Guarda cada vida, crianças, jovens e adultos, os nossos ajudadores, alunos e ex-alunos, toma em tuas santas mãos e nos dá, Senhor, a tua proteção. Amado Pai, queremos especificamente suplicar pelos teus ministros na cidade e no interior. Guarda cada ministro do Evangelho, que possamos, meu Senhor, fazer com graça a proclamação da redenção em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!